Oi, gente, mais um artefato no ar. É isso mesmo, e já deu para perceber que não estamos no estúdio da TV Unesp, né? A temporada 2015 começa um pouquinho diferente, mais recheada de novos conteúdos para você. E enquanto a gente se prepara para a volta do artefato ao vivo, você confere esse programa especial que traz como tema uma das principais vertentes das artes cênicas, a dança. Caracterizada pelo uso do corpo e seguindo movimentos estabelecidos que podemos chamar de coreografia ou até mesmo por movimentos livres, a dança evoluiu com o ser humano e com a sociedade. E hoje ela pode ser expressada como uma manifestação artística ou mesmo como uma deliciosa opção de lazer. Quem nunca saiu para mexer o esqueleto, né, Jô? Pois é, e a gente começa o nosso especial sobre dança falando de uma modalidade clássica, o balé. Então conheça com a gente o trabalho do bailarino César Miguel. Confere só. O balé chegou no Brasil com os professores russos, que por a Rússia ser um país muito fechado, eles não tinham mais, era uma ditadura para eles. E alguns vieram parar no Brasil. E aí que tudo começou aqui, graças aos bailarinos russos. Bom, o Bolshoi, ela se fixou aqui no Brasil também decorrente com esses professores que já trabalhavam aqui no Brasil, já dançavam, davam aulas, e eles viram muito potencial aqui no Brasil. E eles mantiveram um link com a Rússia e acharam por bem que aqui se trazesse uma estrutura para o Brasil teria grandes condições de ter excelentes bailarinos. O balé aqui no Brasil, infelizmente, a única escola que a gente tem com uma estrutura igualzinha da Europa, igualzinha fora do Brasil, é a escola Bolshoi no Brasil. E falta instituições, falta investimento no balé clássico, na cultura. Infelizmente, o Brasil ainda é muito atrasado nisso. O Brasil é um grande exportador de bailarinos, porque o Brasil não consegue manter o bailarino, ele não tem área de trabalho de atuação, não tem companhias de dança suficiente para que esses bailarinos formados trabalhem de fato aqui no Brasil. Ele ainda consegue essa renovação com as linhas dele, ele consegue desconstruir as linhas clássicas, ele consegue dançar ainda com a menina na ponta e o rapaz segurando ela, auxiliando ela a dançar. Ainda tem muita coisa que o balé pode oferecer em termos de renovação. O princípio básico do balé é o equilíbrio, a resistência de força. A pessoa ela precisa ter uma boa coordenação motora para fazer os movimentos circulares, saltos circulares. O mais difícil do balé, na verdade, é todo o balé. Mas para mim, particularmente, são os giros. Precisa ter muita coordenação, precisa ter muito eixo, muita consciência corporal para fazer de uma maneira limpa, de uma maneira calma, tranquila. Não pode desistir do balé. Ele dói muito. Cada aula você sente, uma dor diferente que você sente no seu corpo, e você precisa ser muito guerreiro para não desistir e que no final dá tudo certo. Eu comecei o balé, a praticar o balé clássico, antes eu lutava Kung Fu. Então eu acabei parando de lutar e eu fazia estágio numa academia de ginástica, de musculação. E eu fui buscar um colchonete numa sala de ginástica e as meninas estavam dançando jazz. E eu brincando, consegui pegar a coreografia, a sequência que elas estavam fazendo. E aí, na semana seguinte, eu fui na aula de jazz. Então eu comecei com jazz e a professora falou, fica no balé também. Aí foi assim que tudo começou para mim no balé. Eu sofri muito preconceito por eu ser bailarino, por eu ter escolhido o balé, mas dos meus amigos em volta não sofri preconceito pela minha postura também, que eu sempre mostrava o quanto era importante dançar para mim.
mas todo mundo já tem esse preconceito, essa resistência do homem dançar o balé. Mas isso, infelizmente, é muito no Brasil. Na Europa, nos países fora do Brasil, isso é super normal. Ainda a gente precisa vencer mais essa barreira em pleno século XXI. Minha maior experiência e realização como bailarino, que eu me senti realmente um bailarino profissional, foi esse ano, em 2014, eu participei do primeiro ateliê internacional realizado pela São Paulo Companhia de Dança. E foi sensacional porque a gente tinha aula de manhã até o final da tarde de balé clássico, de contemporâneo, de jazz. E no final do curso, dividimos o palco com a São Paulo Companhia de Dança. Eles abriram o espetáculo e nós dançamos as nossas coreografias com vários bailarinos do Brasil todo que foram prestigiar esse evento. Então, essa sem dúvida foi a minha maior conquista e valeu a pena todas essas dores, essas lesões que eu venho colecionando com o tempo. A definição do balé é arte, é vida. O balé, ele te traz possibilidades, ele te dá outro horizonte, te dá classe, ele te ensina muito a ter dedicação, a ter respeito. Ele ensina, além da dança, ele ensina, te constrói como um ser humano. A dança é surpreendente, né? Traz movimentos suaves, ao mesmo tempo super expressivos, assim, lindo de ver, né? Sim, uma delícia de ficar assistindo, dá pra passar o dia inteiro, né, Ju? Com certeza. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo então, e no próximo bloco o nosso tema é a dança contemporânea. Se eu fosse você, não saia daí. Estamos de volta com o Artefato e nesse programa falando sobre a comunicação dos corpos através de diferentes ritmos. É a dança e suas diferentes linguagens. E depois de darmos uma conferida na beleza do balé clássico no bloco anterior, a gente avança nessa arte e conhecemos um pouco sobre a evolução desta dança, o balé contemporâneo. Nós vamos bater um papo com o Sivaldo Camargo, que é coordenador da Companhia Estável de Dança daqui de Bauru e que, além de retratar o balé em sua forma mais pura, também busca inspirações na contemporaneidade. Então conheça mais sobre este assunto na reportagem que começa agora. A Companhia Estável de Dança é um projeto da Prefeitura de Bauru, né, por meio da Secretaria de Cultura. E em janeiro de 2011 nós começamos o processo de implantação da companhia. Então foram alguns anos de preparação até chegar nesse modelo que é hoje. A base da companhia, dos estudos, é o balé clássico, né, que é a formação e tal. E agora, enquanto espetáculo público, então nós temos duas frentes mesmo, né, que foi o balé clássico, repertório, que isso contribui na formação delas, e a dança contemporânea, né. Então foram as duas frentes que nós optamos por trabalhar. Tanto o clássico quanto a contemporânea, nós trabalhamos com coreógrafos convidados, né? Sempre nos 3 anos da companhia, nós tivemos 4 coreógrafos que vieram trabalhar com a gente, contratados, né? Foram 2 de clássico e 1 de contemporâneo. Hoje, mesmo a dança contemporânea, ela teve assim, tá bem definidas as linhas de trabalhos, né? O que é muito ligado à dança contemporânea é o trabalho de pesquisa, né? Que as outras danças não tinham tanto como a contemporânea. Então ela parte de uma pesquisa, de um estudo. Às vezes esse estudo é tão importante quanto a criação dos passos, né? Essa concepção, essa ideia. E as outras danças não existia essa pesquisa, né? Existia assim, uma preocupação com a estética do movimento, não enquanto a ideia, enquanto a elaboração.
que acontece hoje na dança contemporânea, que é uma questão até pessoal minha, é que tem muita gente que começa a levar essa pesquisa para o palco, né? Então, assim, eu entendo que a pesquisa da dança contemporânea é para acontecer na sala de aula. A hora que ele vem para o palco, ele tem que acontecer como um espetáculo, como uma apresentação pública, né? Não é um estudo, né? O público. E nisso eu sinto que a dança contemporânea talvez perca um pouco o público, justamente por se tornar um pouco hermética, justamente disso. Eles não saem da pesquisa e buscam o espetáculo, né? Alguns já têm essa percepção musical, porque contemporâneo tem que ser tudo muito novo, tudo diferente. Então, às vezes, perdem musicalmente, muitas coreografias com sons de barulho. Então, o público fica meio arredio a isso, né? Você tem que ter um elo de entendimento entre o que você propõe com o público. O balé clássico ele tem uma composição musical completa, então a trilha musical do balé clássico tem o começo, meio, fim, ela já é pré-definida, né? E a dança contemporânea, talvez a música surja junto com a ideia, junto com a proposta coreográfica, ou a ordem é diferente, né? Além, é claro, do gestual, da proposta. E ela também não tem, como o balé clássico, essa preocupação de contar uma história linear, né? Ela tem mais, realmente, você não precisa realmente entender um trabalho contemporâneo. Você tem que sentir, você tem que, né, ter outro tipo de percepção. Olha, o balé clássico, né, eu digo, nos últimos 10 anos, ele teve uma mudança muito grande, principalmente no Brasil, né? Eu percebo isso. Ele deixou de ser praticado pela classe média alta. Isso migrou para as classes baixas, tá? Então, as classes baixas hoje têm de fazer balé. Então, você pega em todo o Brasil lugares, projetos de balé clássico, com muita gente fazendo, muitas crianças, né? Pega Rio de Janeiro, Favela da Maré tem projetos maravilhosos de balé clássico, São Paulo, todo lugar, Brasil todo. E essas pessoas são muito mais abertas, muito mais talentosas, agarram essa oportunidade de uma outra forma. Então eu percebo assim que nos últimos 10 anos o Brasil está mandando bailarinos e bailarinas para o mundo todo dançando. E não são só para fazer coro, não. São primeiros bailarinos de grandes companhias, né? E isso que eu coloquei nessa formação do balé que está crescendo, o número de pessoas fazendo e pessoas mais interessantes e interessadas, né, desenvolvendo, começa a refletir na formação de grupos de companhias profissionais no Brasil todo, né, de coletivos surgindo, né, com dança contemporânea. E você pega, vou citar um exemplo, o street dance, que é a dança de rua, que ela não tem uma formação acadêmica, mas muitos bailarinos do street dance chegam uma hora, vão fazer aula de balé clássico. Estão se tornando grandes bailarinos, tanto de dança contemporânea como de balé clássico, né? Então essa base que eu falei para vocês nessas crianças, esses projetos sociais, né, começa a refletir em todos os estilos de dança. A dança contemporânea hoje, né, na cidade de Bauru, ela tem vários trabalhos bons, vários grupos, né, e o público está começando a formar um público. Então nós percebemos, nesses 3 anos da companhia, né, no primeiro, segundo e agora nesse terceiro ano, onde nós montamos o espetáculo Frida, né, de dança contemporânea, do coreógrafo Arilton Assunção. Nós tivemos já 4 apresentações com a casa cheia, lotada, né? Então está se formando um público de dança contemporânea. E uma outra coisa que está mudando um pouco a dança, tanto contemporânea como a clássica, são os projetos de incentivo, né? Projetos do PROAC, tanto as leis de incentivo, tanto federal, estadual, né, municipal. Então isso está dando uma estrutura para os grupos, companhias, coletivos se organizarem e terem uma forma mais tranquila de mostrar os trabalhos.
Bom, esse trabalho que a gente viu agora da Companhia Estável, né, Ju, um trabalho super interessante e acho que fica ainda mais interessante porque é uma companhia que é mantida com verba pública aqui do município de Bauru, né? E se comparado com tantas outras companhias, a Estável é super novinha, né, super recente. Tá começando, então vida longa aí pra vocês, viu? Pois é, vida muito longa ao projeto. Sucesso! Bom, no próximo bloco, continue aí com a gente, porque a gente vai conhecer uma modalidade que cada vez ganha mais espaço aqui em Bauru e região. O grupo Pavio de Candeeiro, que trabalha com dança popular. O Artefato já volta. De volta ao Artefato, hoje conhecendo mais sobre o mundo da dança. E nesse último bloco a gente acompanha uma forma de arte que retrata as nossas raízes, é a dança popular. Essa manifestação artística que é reflexo de nossa cultura tão rica, tão diversificada, né? Sim. E fruta, claro, da grandeza geográfica do Brasil. E para nos embalar nessa ciranda, a gente conhece o Pavio de Candeeiro. A Vilma Navarro, que é uma das integrantes do grupo, nos apresenta uma visão super interessante sobre esse trabalho. Então vamos dançar com o pessoal do Pavio de Candeeiro. O pavio de candeeiro acaba de chegar, vem mostrar a tradição desse povo cantador, da senzala da tapé. O Pavio de Candeeiro começou no comecinho, em janeiro de 2013, com algumas oficinas que nós fizemos no SESC. E foram oficinas de cultura popular, né? E coincidiu de ser um mês que teve várias oficinas de dança. Dança afro, dança cacuriá, né? As mesmas pessoas que estavam frequentando aquelas oficinas foram fazer uma oficina na oficina cultural com o Fabiano Maranhão, que também com a proposta de danças populares. E como a gente estava ali seguindo todo mundo junto, aquelas pessoas continuando, dando continuidade àquele trabalho, a gente resolveu não parar. Vem o canto dessa terra. Até que chegou em julho, veio uma outra pessoa dar uma oficina de boi, que também é outra manifestação da cultura popular, e o grupo se animou realmente a continuar fazendo apresentações, a começar, né, fazer apresentações. E estamos aí. Todas, uma boa noite! Durante essa oficina de boi, a gente passou uma semana trabalhando com percussão, com as danças, né? E no final dessas oficinas a gente se reuniu para fazer um encerramento e o Henrique Menezes, que é um maranhense, que hoje está em São Paulo, que é parte do grupo de boi, que foi o primeiro lá que deu a oficina de cacuriá para a gente também, que também é uma outra manifestação do Maranhão. A gente convidou ele para dar um nome para aquele grupo que estava querendo surgir. E ele batizou o grupo, ele é nosso padrinho. Ele que deu o nome de Pavio de Candeeiro. Tem boi valente, tem alegria, vem dançar, vem minha gente. O grupo, ele tem várias, a gente faz pesquisas em diversas manifestações que ocorrem no Brasil. Então a gente não tem uma característica única. A característica do grupo é essa, de pesquisar e trazer as manifestações para que a gente possa divulgar isso, que existe isso no Brasil. Nós não somos um grupo que nasceu dentro de uma cultura popular. A gente é um grupo que gosta da cultura popular. Então, para a gente poder apresentar isso da melhor maneira, com a maior fidelidade possível, a gente precisa estudar. Então, a gente faz um pouquinho de cada coisa. Dança um pouco de coco, de cacuriá, de boi, de ciranda. É bem variado. A gente pesquisa as músicas que são dançadas nos lugares onde tem essas manifestações. E também tem muita composição própria do grupo já. Tem bastante, a gente já está com bastante música, mas isso tudo dentro do ritmo que a gente vai se habituando a ouvir. A gente está conseguindo já produzir as nossas próprias músicas, né? Aê, rosa menina, flor do Jurema.
Nós sempre convidamos o público, sempre em alguma parte, em algum momento da nossa apresentação, tem uma parte que vai interagir com o público. A gente já tem hoje um público que vai assistir e acompanha o grupo, que já fica esperando esse momento. É o momento de entrar e dançar um pouco com a gente. E tem aquelas pessoas que nunca viram e que vão se surpreender ali naquele momento, né? Mas sempre é muito bem recebido, porque é gostoso. Eu acho que esse brincar que a gente propõe para as pessoas é muito bem recebido. Eu acho que as pessoas estão muito precisando disso, então elas entram realmente e participam, é muito gostoso. Eu acho que o que a gente tenta levar para as pessoas que assistem ao grupo, em primeiro lugar, é alegria, porque é uma coisa que a gente faz com muita alegria, com muito prazer. Nós que estamos ali no grupo, estamos porque gostamos muito do que fazemos. Então, a gente quer levar isso para as outras pessoas. Além disso, a gente é gostoso quando alguém se interessa um pouco mais, em conhecer um pouquinho mais do grupo, porque essas manifestações, elas contam a nossa história. Então, eu acredito que é por aí que a gente consegue melhorar a nossa autoestima, conhecer um pouco melhor o que acontece no nosso país, né? De onde vieram essas manifestações, eu acho que é muito importante. Aê, rosa menina, roseira do meu. Nesse 1 ano e meio de apresentações, a gente já fez uma variedade enorme de lugares, de públicos, mas eu acho que algumas experiências ficam marcadas, né? Uma foi um cortejo que a gente fez em Minas Gerais, em uma cidade de Piranguinho, que foi muito bem recebido pela população e todo mundo participou e a gente saiu pela rua e foi lindo demais. Então foi uma coisa bem forte. E teve uma vez que a gente se apresentou na Praça Rui Barbosa, aqui em Bauru, no final do ano passado, de Natal, que as pessoas estavam assim, não participando muito, porque o pessoal que estava na praça, assim, estava meio olhando, mas não querendo entrar muito, né? Acabou dançando quem foi lá para ver o grupo. E no final da apresentação, uma moradora de rua levantou, abraçou uma das meninas e chorou muito. Foi uma coisa assim muito forte, muito emocionante. Ela agradeceu e acho que ela ficou uns 10 minutos chorando, sabe? Foi uma coisa muito bonita, muito forte, que a gente não vai esquecer. O grupo é aberto. Todo mundo que tiver vontade de dançar pode participar. A gente tem pessoas mais velhas, né? Como eu, tem outras pessoas mais velhas, tem as meninas mais novas, universitárias, tem no meio, tem pequeno, então todo mundo pode participar e todo mundo é muito bem-vindo. Pisa bem forte no chão, para dançar o corpo é assim. É sempre uma delícia ver todas essas surpresas que a nossa cultura nos reserva, né? O importante resgate aí das tradições desse nosso Brasil tão grande, né? Pois é, preservação da nossa cultura, das nossas raízes, né? Um trabalho muito bacana. Fechamos com chave de ouro, eu acho, hein? Totalmente com chave de ouro. O Artefato dessa semana vai ficando por aqui, mas no nosso site você aí em casa consegue conferir mais materiais super bacanas, viu? O endereço é o www.tv.unesp.br/artefato. E a gente te espera na semana que vem, hein? Tchau, tchau! Tchau!